Independente do serviço que você presta, uma das coisas que as pessoas mais falam que é muito interessante de você ter para se proteger e também para proteger os seus clientes é um contrato. Trazendo um pouco aqui para nossa realidade, onde nesse canal eu ensino você a criar e-commerce, sites, landing pages, enfim, tudo isso sem precisar programar. Muitas pessoas aqui no canal e também lá na minha comunidade oferecem a criação desses sites para outras pessoas. E por isso que hoje eu vim trazer esse modelo aqui para vocês, que nada mais é do que um formulário criado com Lovable, ou seja, sem precisar programar, do jeitinho que você já sabe como é que é. Você já consegue, com alguns campos preenchidos aqui, mandar um contrato completo para o seu cliente de forma totalmente automática. E fica até o final desse vídeo porque você vai ver dicas incríveis que tem aqui que eu nunca falei antes. Então vamos lá, vamos direto para o nosso vídeo. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse canal, como eu falei anteriormente, a gente vem falando tudo sobre o Lovable, essa plataforma que você está vendo aqui na tela, que é incrível. Uma inteligência artificial com apenas algumas frases você consegue construir qualquer tipo de aplicação que você queira. Seja um e-commerce, um site, uma landing page, enfim, as possibilidades são infinitas. E o melhor de tudo, sem precisar programar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu venho postando toda segunda e quinta-feira aqui, sem falta, há meses. E eu tenho certeza que você ainda vai se surpreender com muito vídeo que tem aí pela frente. Bom, para quem já está acostumado aqui no canal, sabe que eu não gosto de enrolar, então vamos direto aqui para nossa aplicação. Antes de a gente de fato começar, eu queria dizer para você mais ou menos como é que vai funcionar essa nossa aplicação. Nós estaremos utilizando três plataformas. O Lovable, que o link vai estar aqui embaixo. Inclusive, se você se inscrever a partir do link que está aqui embaixo, ou seja, clicar nele, criar sua conta a partir dele, você vai ganhar créditos extras aqui dentro do Lovable. Então não perde essa oportunidade. Até se você já tiver uma conta, se eu fosse você, eu criava com outro e-mail a partir desse link aqui, que você vai ter muito mais crédito. O segundo site é o site do PDF Co. Esse daqui vai ser o responsável em a gente poder criar um PDF, que é exatamente o PDF que vai servir como o nosso contrato aqui, que a gente vai mandar para o nosso cliente. E o terceiro site, com essa linda automação, que eu vou explicar exatamente o que cada parte dessa automação é, o nosso famoso N8N, uma plataforma incrível de automação, que também você não precisa utilizar código para fazer coisas incríveis. Bom, e para a gente começar, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um formulário aqui dentro do Lovable, tá? E aqui vai ser um formulário muito simples, tá bom? O prompt para esse formulário, como eu sempre faço nos meus vídeos, eu vou pegar lá na minha comunidade, que é exatamente essa daqui. O link para essa comunidade, inclusive, é o primeiro aqui embaixo na descrição. E vou pegar exatamente esse prompt aqui, tá? Vou copiar e vou vir aqui no Lovable e colar. E pronto, eu já vou mandar para ele e vamos ver o que ele vai criar para a gente. Enquanto ele está desenvolvendo aqui, eu vou lá no nosso N8N para eu já explicar para você mais ou menos como é que vai funcionar essa nossa automação. Como eu falei para você, o nosso formulário está sendo desenvolvido lá no nosso Lovable. Ou seja, isso que é um sistema interno nosso, que nós somos prestadores de serviços, nós vamos ter ali aquela página para a gente colocar os dados do nosso cliente, além, obviamente, do e-mail dele, e quando a gente clicar em enviar, o objetivo é que a gente crie de forma automática, com todos aqueles dados que a gente colocou do cliente, um contrato entre a nossa empresa e a empresa do cliente. E no final disso tudo, a gente não precisa nem baixar esse contrato e enviar para ele por e-mail, porque essa automação já vai estar tomando conta disso também. Como vocês podem ver, nessa automação aqui, eu já criei de forma interna aqui do N8N, então aqui já tem o formulário, que quando a gente clica, por exemplo, aqui para testar a nossa automação, olha só, ele abre automaticamente aqui para a gente esse formulário. E são exatamente os campos que vão ter lá no formulário do nosso Lovable. Então aqui tem nome do cliente, CNPJ, endereço, e-mail, telefone, preço do nosso serviço, data de início, prazo estimado para conclusão em dias, forma de pagamento, se vai ser Pix ou cartão de crédito, e a jurisdição, né, que vai ser respeitada. E aí a gente tem que colocar aqui qual o estado que a gente vai estar prestando serviço. Bom, uma vez que o nosso formulário ele é respondido, a gente vem aqui para o nosso AI Agent, que nada mais é do que um agente que utiliza a inteligência da OpenAI, como está escrito aqui embaixo, para fazer exatamente o nosso contrato que a gente vai fazer depois com a API do PDF Co. Aqui no nosso prompt desse AI Agent, como você pode ver, tem toda aqui descrição do que a gente precisa que ele faça com a informação que vem lá do nosso formulário. Então a gente fala que ele é um assistente jurídico especializado em proteção de empresas prestadoras de serviço. A ideia é que ele gere contratos de prestação de serviços profissionais em português brasileiro com foco em minimizar os riscos jurídicos e fiscais para a empresa contratada.
obviamente, porque esse daqui é o nosso advogado da nossa empresa. Como vocês podem ver, aqui tem uma parte onde eu coloco dados da minha empresa e, obviamente, eu coloquei aqui os nossos dados fictícios, né? Então, tem o nome, teoricamente, da minha empresa, o CNPJ, o endereço, qual o nome do representante legal e também o CPF do representante. Só que aqui embaixo que começa aqui a nossa mágica. A gente vai pegar todos esses dados que vêm lá do nosso formulário, então o nome do cliente, o CNPJ do cliente, endereço, e-mail, telefone, para fazer exatamente a outra parte do nosso contrato, né, que é de quem está contratando esse nosso serviço. Aqui embaixo eu especifico qual o valor do serviço, a forma de pagamento, a data de início, o prazo também estimado para conclusão em dias. Coloco algumas características que eu quero aqui no meu contrato também, que se você quiser você pode pausar o vídeo e dar uma lida, e depois eu coloco aqui qual jurisdição, que é exatamente um campo que estava lá no nosso formulário, né, qual o estado que a gente quer que tenha a jurisdição atrelada ao nosso contrato, a gente coloca exatamente aqui nessa variável. Uma vez que a gente criar aqui todo o nosso contrato, ele não vai estar no formato muito bom ainda. Então não tem como a gente já mandar lá para a API do PDF Co para ele já criar um PDF, porque ele não vai estar muito bem estruturado e bonitinho. Então para isso a gente coloca aqui um código que vai servir para transformar aquela resposta do nosso agent em um HTML, que é exatamente o formato que o nosso PDF Co precisa para construir um documento bem organizado. Uma vez que passar por isso, a gente já tiver o nosso HTML, agora sim a gente vai fazer a requisição para a nossa API do PDF Co. Aqui na API do PDF Co, a gente coloca esse endpoint aqui, mais uma vez é só você parar o vídeo e copiar, mas caso você queira tudo isso aqui muito detalhado, tem lá na minha comunidade também. Olha só, aqui você consegue ver o prompt inicial que eu utilizei no Lovable, o prompt que eu utilizei para treinar o nosso agent, o código ali que a gente utilizou para transformar em HTML e também a URL que a gente utiliza aqui para fazer a requisição para a API do PDF. Aqui você coloca um XAPI Key, né, e coloca a sua chave API do PDF Co. Como você vai encontrar essa chave API? É só vocês virem aqui. Como eu falei, o link para essa plataforma vai estar aqui embaixo também. É só você entrar, fazer o seu login com o Google, criar conta, é muito simples. E aqui você não precisa colocar dinheiro nenhum, tá? Porque eles já dão muitos créditos pra gente. Só de você criar a conta, pelo menos até agora que eu tô gravando esse vídeo, você já ganha 10 mil créditos. Isso é mais do que o suficiente, tá? Eu prometo. Você já garante muitos ali sem ter que pagar nada, tá? Uma vez que você entrar aqui no dashboard, na sua cara já vai aparecer Your API Key, tá? É só você copiar, vir aqui no seu N8N e colar aqui. É simples assim. Como segundo elemento do seu header, você coloca o Content Type e também o Application JSON, exatamente como está escrito aqui, tá? Você pode sempre pausando o vídeo se você achar melhor. E aqui embaixo você coloca um SendBody ligado, JSON using fields below e você coloca exatamente esses dados. Então, primeiro você coloca o nome que você quer daquele arquivo e eu quero que esteja escrito contrato. E o segundo parâmetro é o HTML que foi gerado pelo código anterior. Então, você só puxa aqui o HTML. Aqui embaixo você adiciona o response tudo desligado e coloca JSON, porque você quer que o formato que saia aqui da sua resposta seja em JSON. E aí a nossa API vai processar esse nosso HTML, criar um PDF e devolver para a gente um link que vai servir para um download desse nosso PDF. Bom, esse link é muito simples, isso daqui a gente já vem fazendo há muito tempo. É só vocês conectarem um Gmail aqui, colocarem um e-mail do cliente que inclusive está lá no contrato, o nome do e-mail, ou seja, o título do e-mail vai estar atrelado, pelo menos nesse exemplo aqui, ao nome que foi também colocado lá no formulário, e a mensagem vai ser o link que a gente pegou dessa API aqui do pdf.co. Acabou que toda essa automação, como eu falei, é uma aula que está dentro do nosso curso, mas independente disso, né, eu tentei explicar ao máximo aqui para você tudo que foi feito, e agora a gente tem que adaptar essa automação com o nosso Lovable e fazer uma interface que ele já com certeza processou ali pra gente. Bom, então tá aqui nome, CNPJ, e-mail, telefone, rua, no caso o endereço, né, preço do serviço, forma de pagamento, data de início, prazo e a comarca de jurisdição. E o que a gente precisa fazer então é nesse botão aqui clicar enviar formulário e todos esses dados irem para nossa automação. E como é que a gente envia esses dados que estão dentro aqui do Lovable para nossa automação? A gente vem aqui no N8N, nós vamos agora desvincular aqui esse nosso Form Submission, que ele não é mais necessário, eu vou desativar ele, caso eu precise dele futuramente. E agora, com o meu botão direito do mouse, vou clicar em adicionar um novo node, e esse daqui vai ser um webhook. Vou colocar aqui post, e agora eu vou clicar aqui para copiar o link desse nosso webhook. Obviamente, antes eu vou conectar ele com o nosso agent, né? E vamos agora no Lovable e dizer. Então eu coloquei aqui, quando o usuário preencher e apertar o botão de enviar do formulário, mande para esse webhook todos os dados escritos de forma organizada. E mandei para ele o link do webhook. Diz ele que está tudo bem, agora vamos preencher esse formulário e enviar lá para a nossa automação. Olha só, está tudo preenchido aqui, obviamente coloquei todos os dados fictícios. Vou vir aqui no nosso N8N, vou clicar em Test Workflow
e vamos mandar esses nossos dados aqui, tá? Tá dizendo que está enviando, diz que foi enviado. Vamos ver aqui na nossa automação. Eu já vou pausar ela aqui, tá? Porque eu sei que eu não parametrizei ali todos os dados para o nosso System Prompt aqui. Então, a gente abre aqui o nosso prompt do nosso sistema e olha só, tá tudo vermelho. Por quê? Porque ele não recebeu nenhum dado desse. Porque ele estava configurado para aquele formulário que era nativo aqui do N8N. Agora, a gente precisa puxar do dado que chega do webhook, ou seja, que chega lá do nosso Lovable. E olha só, estão todos os dados aqui, ó. Full name, CNPJ e tal, tá tudo certinho. E agora, eu só tenho que deletar e substituir cada campo desse. Olha lá, nome vai ser o full name, o CNPJ vai ser o CNPJ, enfim, eu vou pular um pouquinho o vídeo para quando tiver tudo preenchido eu mostrar para você. Bom, agora sim já está tudo trabalhado, tá? Então olha só, tá tudo verdinho aqui porque ele está identificando exatamente todos os valores que estão vindo do nosso webhook, ou seja, do Lovable. E agora a gente pode seguir toda a nossa automação. Só que antes eu vou fazer uma pequena mudança aqui, exatamente porque eu lembrei agora que eu coloquei um e-mail aleatório, né? Eu coloquei nike@gmail.com. Sabendo disso, eu não quero que ele envie para esse e-mail. Então eu vou escrever aqui no Gmail exatamente o e-mail que eu quero receber, que para quem já acompanha aqui o canal há um tempo sabe que eu sempre utilizo esse e-mail aqui para fazer alguns testes, então vou botar esse daqui como o e-mail padrão de envio, na verdade de recebimento desse nosso contrato. Então agora eu vou clicar aqui em play final, exatamente para ele passar por todos os campos, olha, ele vai passar pelo code, agora ele está mandando lá para a API do PDF para ele criar o PDF, e aqui ele deu um probleminha no Gmail, vamos ver o que que é? Ah, olha só, ele não tem o nome, né, porque o nome ele estava puxando lá do nosso formulário também. O nome, então, a gente tem que puxar daqui, ó, Nike, né, que é o nome que vem do nosso webhook. Vamos clicar aqui em Test Step. E olha só, diz ele que ele já enviou o nosso e-mail. Vamos abrir esse e-mail para ver como é que ele tá? E olha só, tá bem aqui o nosso e-mail, olha que incrível. E agora o seu cliente acaba de receber o orçamento de forma automática no e-mail dele, com o sistema que a gente criou no Lovable, passou pelo N2N e agora está nas mãos dele. Vamos abrir aqui para ver como é que tá? Clica. E olha só, tá aqui o nosso contrato totalmente organizado, com todas as cláusulas baseadas nos dados que a gente colocou. Olha que incrível que chegou. Tem o contratante, tem o nome até de testemunhas, né, com campo de assinatura. Enfim, tudo muito bem organizado. É óbvio que você pode colocar ainda uma etapa de verificação, né, porque às vezes o sistema ele pode criar um contrato que depois você vai ficar na mão se ele tiver criado uma coisa errada. Aliás, não só uma verificação, é a adaptação que você pode fazer aqui nesse sistema. Aqui nessa automação, por exemplo, você pode colocar mais etapas, inclusive. Você pode colocar, por exemplo, um outro tipo de requisição que vai colocar uma logozinha ali no seu contrato. Enfim, tem como trabalhar muito mais isso daqui. E agora, para a gente deixar isso daqui de forma 100% automática, a gente não precisar ficar clicando aqui em Test Workflow toda hora, vocês salvam essa automação, cliquem aqui em ativar essa automação e aqui no nosso webhook a gente vem em Production e pega o link do nosso webhook de produção. Olha só, esse é o webhook de produção, altere e mande para ele. E prontinho, pessoal. A partir de agora, o nosso sistema vai estar fazendo de forma automática todo esse processo, a gente não precisa ficar apertando test workflow toda hora, e apenas com esse pequeno formulário aqui que a gente criou, a gente já consegue criar de forma automática e já mandar para o seu cliente orçamentos para que ele não perca nenhum tempo para poder pagar você. Mas você pode melhorar muito esse processo, e não só para uso seu, mas também se você quiser vender esse serviço aqui. Imagine um site de criação de contratos, só que obviamente muito mais trabalhado, com outros dados que você pode colocar aqui, talvez até uma integração com a OAB, com uma busca de jurisprudência de outros contratos, enfim. Se você gostou de todo esse sistema que eu criei, sendo que eu só utilizei 3 prompts aqui no Lovable e já consegui criar esse formulário, mais a nossa incrível automação aqui, esse é só um pequeno exemplo de coisas incríveis que eu venho fazendo lá no meu curso e na minha comunidade, que se você quiser ter acesso, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. No mais é isso, muito obrigado por ter ficado até aqui, eu realmente agradeço muito vocês, e realmente a gente chegou em apenas 2 meses de YouTube, em 20 mil inscritos, e isso é incrível. Então eu agradeço muito o suporte de vocês, todos os comentários, todos os likes que vocês vêm mandando, isso realmente significa muito para mim, e eu espero vocês na próxima.